Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Boa noite a todos. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermine da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 21ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei de número 12, ano 2014. Institui a obrigatoriedade da Câmara Municipal dos Vereadores, através das suas comissões permanentes de controle e de fiscalizar todas as licitações tipo carta convite, tomada de preços, concorrência e promovidas pelo Poder Executivo Municipal. A Câmara Municipal de Piraí aprova o controle de fiscalização das licitações realizadas no âmbito da administração direta e indireta de autarquia do Poder Executivo Municipal será exercido também pelo Poder Legislativo, através das comissões permanentes da Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 2º. Toda licitação na modalidade da carta convite, tomada de preços, concorrência e de regime diferenciado de contratação deverão ser encaminhados à Câmara Municipal de Vereadores em forma de cópia completa do edital, devidamente acompanhada da minuta do contrato, no prazo de até 15 dias de antecedência à publicação da certame na imprensa oficial e demais veículos de imprensa, conforme determinada esta lei. Parágrafo único. Ao final do processo licitatório, cópia integral do mesmo, juntamente com a ata de encerramento do certame, deverá ser remetida à Câmara Municipal quando será submetida à análise e parecer das comissões permanentes, que se trata ao artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo, através da sua secretaria competente, obrigado a informar toda e qualquer alteração que o contrato firmado entre as partes possam sofrer ao longo do período da sua vigência. Parágrafo único. Em caso de aditivo, de prazo ou de valor, os mesmos deverão ser informados e submetidos à avaliação e parecer das comissões permanentes da Câmara Municipal. Artigo 4º. Constatada quaisquer irregularidade no procedimento licitatório, deverá a Câmara Municipal oficiar o Poder Executivo, que deverá se pronunciar e apresentar em tempo hábil justificativas de imediata alteração nas possíveis irregularidades ou arbitrariedades que porventura possam existir. Parágrafo único. Não havendo cumprimento do que se trata o artigo 4º desta lei, deverá a Câmara Municipal oficiar ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 5º. O processo licitatório que não surgir ou disposto nesta lei será nulo de pleno direito. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Visando os princípios básicos da administração pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, no artigo 37, capítulo da Constituição Federal, o presente projeto é de extrema importância. Desta maneira, daremos mais transparência com a coisa pública. É preciso que nós, vereadores, na função de representar o Poder Legislativo, possamos requerer as informações de todo o processo licitatório.
Nossa cobrança é grande e não podemos continuar submetidos à falta de comunicação e informação entre executivo e legislativo. Este projeto vem assegurar ainda mais a transparência. Desta forma, poderemos fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos municipais, uma vez que, com legisladores, ficaremos ainda mais à vontade para verificarmos cada etapa dos processos e, de alguma forma, acompanhar se a legislação está sendo cumprida. Com toda certeza, o maior beneficiado com este tipo de projeto será o cidadão, que, através da somatória de esforços entre executivo e legislativo, poderá contar com obras e serviços públicos de maior qualidade e economicidade. Tem ainda como objetivo esta lei caminhar junto com os anseios da população. Essa lei é uma resposta ao grito das ruas, que clama por maior transparência e responsabilidade com a coisa pública. Queremos agir com rigor, mas mantendo harmonia entre os poderes em benefício ao cidadão em geral. Com essa lei, o legislativo terá mais subsídio para exercer suas principais funções, que é a de fiscalizadora. O executivo ganhará um grande parceiro, um auxílio no acompanhamento não só dos serviços, mas também nas contratações. Com a maior absoluta certeza, posso afirmar o grande beneficiado com essa lei será o cidadão, que, através da interação e maior aproximação entre o executivo e o legislativo, poderá contar com obras e serviços públicos de maior qualidade. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, assina o excelentíssimo senhor vereador Charles Torres Dias. Indicação de número 148, ano 2014. José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade urgente de uma revisão nas diversas concessões do município de Piraí. Justificativa. Faz-se urgente e necessário um estudo visando uma revisão nas concessões e permissões dos serviços públicos, visto que existe no município a transparência e relocação sem a devida rescisão oficial do Poder Executivo. Os serviços públicos delegados através da concessão ou permissão têm suas normas gerais estabelecidas pelas leis federais de número 8.987 e 9.074, ambas do ano de 1995, que receberam alterações. Nessas leis foram definidos o regime de concessões e permissionárias, o caráter especial do contrato para formalizá-lo e a sua prorrogação, caducidade, fiscalização e rescisão, os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter o serviço adequado. A concessão e a permissão aplicam-se subsidiariamente os dispostos na Lei de 8.666 do ano de 1993, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Neste sentido, as empresas prestadoras de serviço no município devem atender a todos os distritos. Entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando a sua excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, assina o excelentíssimo senhor vereador José Paulo de Carvalho de Oliveira Russo. Indicação de número 149, José Paulo de Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação da rua Vista Alegre, no bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. Justificativa. Os moradores da localidade acima mencionado vêm reclamando de transtornos causados pelos buracos, poeira e lama quando chove, dificultando o acesso das pessoas e dos veículos que ali transitam. Face ao exposto e justificada a necessidade desta obra, solicita a sua excelência, o senhor prefeito municipal, a possibilidade de atendimento a mais esta reivindicação. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, assina o excelentíssimo senhor vereador José Paulo Carvalho de Oliveira Russo.
Indicação de número 150, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente um estudo técnico para definir um planejamento e execução de projetos de saneamento básico em todo o bairro Rosa Machado, neste primeiro distrito. Justificativa. Sendo Rosa Machado um bairro distante da sede do município, faz necessária a implementação de projetos de saneamento básico, no intuito de proporcionar aos moradores do bairro mais saúde e melhor qualidade de vida. Entendendo, portanto, injustificada a presente indicação, e aguardamos de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Tal expediente já foi objeto de igual teor na indicação de número 501 do ano 2013, de autoria deste vereador. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, assina o excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Júnior Dentista. Indicação de número 151. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente a revitalização e reforma, tanto da área social quanto da área esportiva, do Clube Grêmio Recreativo de Santa Anésia. Tendo em vista que o clube hoje é administrado pela prefeitura e sendo um local, um patrimônio de Santa Anésia e de seus munícipes, acreditamos que a sua reforma e revitalização sejam de grande importância para aquela comunidade e um ganho sem precedente para o nosso distrito. Justificada a presente solicitação, aguardamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, assina o excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação de número 152, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que seja transferida para outro local o estacionamento do caminhão de lixo responsável pela coleta no distrito de Santa Anésia. Justificativa. A subprefeitura de Santa Anésia fica dentro de uma área residencial e serve de estacionamento para o caminhão do lixo. Devido à proximidade com as residências, tal fato vem causando imenso transtorno aos munícipes daquela área, como mau cheiro, presença de insetos e animais peçonhentos. E esses são os motivos para inúmeras reclamações, pois mesmo aos domingos, em dias que a coleta não é realizada, o caminhão continua estacionado naquele local. Face ao exposto, apresento a presente proposição e aguardo a Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, uma urgência que se faça necessária as providências cabíveis para o atendimento a este justo reclame. Tal expediente já foi objeto de igual teor na indicação de número 426 do ano 2013, de autoridade deste vereador. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, assina Sua Excelência, o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Ofício de número 2. Excelentíssimo senhor Hildo Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência a disponibilidade do auditório da Câmara Municipal de Piraí para o dia 10 de maio deste ano, no horário das 8 horas às 12 horas, para a realização da reunião da nova executiva municipal do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Aproveita para renovar protesto de elevada estima e apreço, atenciosamente, Adriano dos Santos Prudêncio, presidente do PDT. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da moção da senhora Hildebranda Guimarães de Medeiros. Moção de número 9, ano 2014.
Darley Gomes de Moraes, vereador no uso das suas prerrogativas, apresenta à mesa, ouvido o douto plenário, moção de aplauso à senhora Hildebranda Guimarães de Medeiros. A presente moção mostra-se fácil ao reconhecimento pela atenção, dedicação e justiça desta nobre cidadã brasileira para com todo o povo arrosalense. A homenageada senhora Hildebranda, carinhosamente chamada de Dona Bandinha, nasceu em Arrozal no dia 17 de novembro de 1924. Filha de João Guimarães e Maria Guimarães, é destacadamente uma das pessoas que se enquadram no elenco das que prestaram a sua efetiva e relevante contribuição à educação do distrito de Arrozal. Nossa homenageada estudou em Arrozal com a saudosa professora Amália Pereira Guimarães. Casou-se em 24 de dezembro de 1945 com Alzemiro Torres de Medeiros, tendo dessa união 2 filhos, José Augusto Guimarães de Medeiros e Afonso César Guimarães de Medeiros. Com muita luta e sacrifício do casal, os filhos da dona Hildebranda são hoje formados em medicina. Hoje, a nossa homenageada tem ao todo 5 netos. Leonardo, criado por dona Hildebranda, Hildebranda, Camila, Patrícia, José Augusto Júnior e Ariane. E 3 bisnetas, Ana Carolina, Maria Luísa e Isabela. Dona Bandinha começou a trabalhar como professora em 27 de março de 1942, dando aulas em casa, com classes multisseriadas. Nossa homenageada foi professora de várias gerações de arrosalenses, como, por exemplo, do nosso atual vice-prefeito Francisco Perota da Cunha, o inspetor da Polícia Federal, o senhor José Pérez, da coordenadora da banda Santa Cecília Arrosalense, senhora Maria das Graças Guimarães. A dona Bandinha aposentou-se no dia 24 de janeiro de 1967. Por tais motivos, queremos parabenizar a senhora Hildebranda Guimarães de Medeiros, que, com sua dignidade e trabalho, contribuiu para a educação de nosso município, prestando seus relevantes serviços no 3º distrito de Arrozal, que dá presente e se dê ciência à ilustre homenageada. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, assina o excelentíssimo senhor vereador Darley Gomes de Moraes. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. É uma grande honra, um grande prazer, uma grande satisfação poder fazer parte desse momento nessa casa. Essa casa, ao longo dos anos, buscou e continua buscando homenagear pessoas que realmente tenham participado da história do nosso município, ainda que de uma forma indireta. Obviamente não é o caso da senhora Hildebranda, mas muito nos orgulha poder proporcionar humildemente, né, é uma simples referência que fazemos quando apresentamos uma moção, ela não justifica na íntegra, a fundo, o que realmente seria merecedora uma pessoa como a senhora Hildebranda. Mas a gente procura, né, se esforçar e reconhecer e valorizar aquelas pessoas que somam, que trazem para a nossa sociedade essa ideia de participação, de divisão, de harmonia, de amor, esse conceito de igualdade, né, que tanto nós defendemos aqui. O nobre vereador Darley foi muito feliz ao fazer essa moção, vereador Darley. Eu lhe pedi, lhe solicitei para que pudesse vir aqui fazer alguns comentários, até porque eu, há cerca de 7 anos, perdi minha avó, e que era uma pessoa ímpar na minha vida, maravilhosa, incrível, uma mulher trabalhadora, honesta, uma guerreira. O nobre vereador Alzemiro conheceu muito bem, né? Fomos vizinhos durante muitos anos, e talvez ele possa até falar melhor do que eu. Se eu for contar detalhes, eu vou me emocionar e não vou conseguir terminar a minha fala.
mas ela demonstrou ao longo dos anos o quanto a dignidade do ser humano, né, a irmandade, o amor ao próximo, deve estar acima de tudo. Eu procurei aprender, não sei se um dia chegarei ao estágio que ela chegou, mas eu procurei aprender. E vejo aqui agora na senhora Hildebranda, uma semelhança muito grande, né? Aparência física, também pela idade, pelo conhecimento, pela experiência e pelos préstimos, pelo quanto a senhora fez e proporcionou a muitos cidadãos, né, dessa cidade, não só os seus filhos diretos, netos, bisnetos, mas também aqueles que tiveram a honra, o prazer de conviver ao longo desses anos com a senhora. Eu, antes de dar prosseguimento, queria fazer uma pergunta que não quer calar. Francisco Perota era bom aluno? Francisco Perota era um bom aluno? Olha que maravilha. Então, vamos... Tenho certeza que o... Muito bem, senhora. Eu tenho certeza absoluta que o Francisco Perota, nosso querido chamado, nós o tratamos por Chiquinho, né? Eu tenho certeza absoluta que ele galgou os degraus que galgou, chegou aonde chegou a ser vice-prefeito da cidade por conta de uma boa educação, e a senhora com certeza teve uma grande participação nisso. Parabéns. Mas teria faltado talvez um puxãozinho de orelha dele, né, doutora Hildebranda? Sem dúvida, sem dúvida. E são muitos nesse país, ainda hoje. Ainda hoje. E nós também. Mas, dando prosseguimento, a senhora com certeza vai poder depois colocar, expressar um pouco mais desse sentimento. Dando prosseguimento, nós temos uma história no Brasil, nós sofremos uma influência muito grande na nossa educação, uma influência europeia, portuguesa. E, ao longo dos anos, nós, apesar de sofrermos essa influência, nós tínhamos já constituído no Brasil uma diretriz, né, no que diz respeito à educação. Outros países aqui estiveram na tentativa, tentaram nos colonizar, como a França, a Espanha, a Holanda, e não obtiveram sucesso. Quem obteve foram os portugueses. E de lá para cá, muita coisa mudou, mas esse muito ainda é pouco, porque nós precisamos investir cada vez mais na educação. Nós precisamos valorizar mais os nossos profissionais da educação. Nós precisamos investir no conhecimento desses profissionais para que eles possam formar, né, fazer com que os seus alunos sejam grandes profissionais no futuro. Esse é um objetivo. Nós defendemos nessa casa a ideia, senhora Hildebranda, de que o princípio de tudo, a base de tudo, obviamente a família, em primeiro lugar, e segundo, a educação. Sem educação, nós não chegamos a lugar nenhum. Pessoas mais preparadas, com maior nível educacional de estudo, elas são pessoas mais felizes, que recebem salários melhores, que cuidam melhor da sua saúde, que cometem menos crimes. Isso são índices, né? São levantamentos feitos por institutos, instituições que pesquisam essa área. Então, é muito importante poder oferecer para os nossos cidadãos, os cidadãos brasileiros, uma educação de qualidade. Nós hoje ainda temos cerca de 730 mil crianças fora das escolas. Quase 1 milhão de crianças ainda fora das escolas. É um número absurdo para um país que quer realmente chegar à condição de primeiro mundo e oferecer qualidade de vida aos seus filhos, né? É um número ainda muito alto. Nós precisamos diminuir, reduzir esse número, se não trazer a zero, tentar pelo menos chegar próximo disso. Precisamos conscientizar também os pais da importância, da necessidade de fazer com que os seus filhos estudem. Hoje, aqui em Piraí, se eu não me engano, o nosso índice é zero, é praticamente zero de alunos fora da escola, da rede pública. Praticamente zero. Nós temos, hoje, quase que 100% dos alunos estudando no nosso município. Mas essa não é a realidade do país. Precisamos investir mais, a cada dia mais, e poder, sem dúvida nenhuma, fazer com que no futuro próximo nós tenhamos um país, né, mais igualitário,
e que nós possamos sempre nos orgulhar de pessoas como a senhora, que trabalhou a vida, passou parte da sua vida se dedicando à educação do próximo. Isso realmente é digno de aplausos e do nosso respeito. Parabéns. Com a palavra o vereador Darley. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. É com muito prazer que hoje nós traz a esta casa a nossa querida Dona Debranda, mais conhecida como Dona Bandinha. Como a rosalense, Dona Bandinha, eu me sinto muito orgulhoso de estar prestando hoje essa homenagem a Vossa Excelência pela pessoa que a senhora reflete para todos nós até hoje na comunidade rosalense. A senhora é uma cidadã piraiense, mas a sua liderança, as suas atitudes, o seu esforço, o carinho que a senhora sempre teve com toda a comunidade de Arrozal, reflete até hoje. Eu digo que reflete por quê? Porque hoje aqui nessa moção de aplauso que foi lida para a senhora aqui, hoje fala aqui do nome do vice-prefeito, que a senhora foi a primeira professora dele, do nosso amigo José Pérez, da dona Neném, que é a coordenadora da banda Santa Cecília Rosalense, mas porque não tinha como expressar sobre todos que se formou através do bom trabalho e da boa vontade da senhora. E todas essas pessoas são bons chefes de família, são pais que criaram seus filhos, são pessoas que servem realmente como exemplo até hoje para nós em Arrozal. E como um representante desta casa, junto com os demais vereadores que aqui estão, eu me sinto muito orgulhoso de eu prestar essa mínima homenagem à senhora, que realmente é merecedora. Dona Bandinha, muito obrigado por tudo que a senhora fez. Eu disse aqui ontem no meu discurso que a casa da senhora, no passado, eu me lembro até hoje, que a Dona Bandinha, quando aposentou, eu tinha apenas 7 anos de idade, quando ela aposentou. Mas mesmo depois de aposentada, a casa dela era a casa dos conselheiros de Arrozal, onde os alunos iam buscar informação, aonde o chefe de família ia pedir opinião com ela sobre seus filhos, aonde ela trazia um, levava outro, era a casa onde todos procuravam o seu recurso. E por isso, Dona Bandinha, muito obrigado, e eu me sinto muito feliz de estar prestando essa homenagem à senhora. Obrigado. Então eu convido a senhora Hildebranda para receber da mão do vereador Darley a moção de aplauso. Queria convidar a minha esposa que fizesse a entrega do buquê de flor para a Dona Bandinha.
Foi presidente da Câmara há muitos anos aqui, sabe? Então eu frequentei muito aqui e peço para todos vocês que sejam muito felizes, porque é dura a parada de vocês. É dura. Obrigada, está contratada, dona Deputada. A senhora vai ser nossa porta-voz aí para frente. Pede para dar uma ligadinha para ele. Ele não veio só porque ele está com camisa social. Eu falei, dá uma ligadinha, vê se ele dá uma passadinha. Tá bom, tá. Não, eu vou pedir. Nós estamos online. Eu vou ele vir? Quanto tempo, né? Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Bom, gente, é um momento importante, até para a gente citar aqui a nossa Câmara Municipal, que está completando também um ano da Câmara Web TV, que a gente tem feito aí as nossas transmissões online pela internet, e também um momento de uma aula de civismo, de ética, de realmente dignidade da dona Landinha, que veio aqui receber essa homenagem aqui dada pela Câmara, o Darley, sem dúvida nenhuma, Darley, é uma lembrança que faz com que a gente sinta
uma emoção muito forte nesses momentos, porque todas as pessoas que às vezes tiveram uma importância que ela teve dentro do nosso município merece realmente essa comenda de estar recebendo aqui pelo menos uma homenagem da moção de aplauso pela dedicação que ela teve na área de educação. Sem dúvida que a educação nossa no país, precisamos trabalhar muito para poder melhorar as nossas desigualdades aí. A educação passa também por esse caminho, a partir do momento que a gente consegue eliminar o número de analfabetos, os analfabetos funcionais, que a gente chama aqui, aquele que mal sabe assinar o nome, a gente consegue diminuir as desigualdades, principalmente na área de emprego, na área da parte, principalmente, dos salários. Então, quanto mais a gente consegue evoluir a parte educacional, da importância que tem nossos professores na história desse país, a gente consegue eliminar uma série de problemas. Precisamos estar trabalhando muito junto aos deputados aí, para que tenha escolas técnicas, para a gente consiga implantar em tempo integral a escola em todo o ensino fundamental, porque é onde o aluno faz a maior base dos conhecimentos e é dentro do ensino fundamental. Então precisa realmente as escolas ter tempo integral, nossos professores, os próprios prédios que servem à educação, a gente precisa ter uma manutenção melhor para dar uma imagem mais bonita aí para essa parte da grande importância que tem para uma nação a parte dos nossos professores, a parte dos governantes que tem que estar investindo cada vez mais na escola pública. É assim que a gente vai conseguir tirar o Brasil para colocar ele como um dos melhores e mais bem distribuição de renda nesse mundo e trabalhar com a nossa economia, que já somos a 7ª economia do mundo. Eu sempre vejo a política feita de uma maneira ética, da maneira política de ser, é aquilo que a gente faz, aquele trabalho do subsídio cruzado, cobrando impostos de quem está pagando para distribuir na área onde tem a necessidade, que são aqueles que necessitam da política pública. Educação, a saúde, o saneamento básico, a segurança pública. A parte hoje que a gente tem observado, por exemplo, da construção de casas populares. O governo fez o Minha Casa Minha Vida, aquele é um projeto subsidiado pelo governo para distribuir casas para as comunidades carentes. Então, acho da maior importância que a casa é um grande lastro de uma família, é ter a sua unidade familiar, ter ali uma casa para poder ele ter como referência. Então, a gente precisa, é um subsídio que o governo dá, começou de cima para baixo, começou nas cidades maiores, nos municípios acima de 50 mil habitantes, e já está chegando no nosso município, vamos ter também mais casas para ofertar à nossa população de baixa renda. Isso eu acho da maior importância, que o governo ele subsidia uma boa parte do imóvel. O cidadão vai pagar aquilo que tiver dentro da possibilidade dele. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma grande política pública. A parte da saúde, nós vemos, por exemplo, tem hoje um hospital em construção, precisamos até com uma certa urgência a fazer a conclusão daquelas obras, que é o hospital aqui regional, na entrada ali em Volta Redonda, ali no bairro do Roma. Aquele hospital vai atender 12 municípios. A gente sempre observa, por exemplo, a nossa agricultura, o agronegócio, hoje ele dá um retorno espetacular na parte da economia brasileira. Até antes da Constituição de 88, meus amigos, grande parte das migrações das pessoas é que vinham do Nordeste, que a agricultura lá praticamente ela não existe devido a um problema da natureza, e vinham geralmente para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Muitos candangos que hoje estão lá em Brasília vieram na região Nordeste. Por quê? Eram áreas de subsistência onde eles não tinham nenhum direito trabalhista, nenhum. Até 92, para vocês terem uma ideia, ele recebia pelo Fundo Rural, era um salário diferenciado para os agricultores. Eles não tinham direito, não tinha carteira assinada. Aí ele tinha que receber do Fundo Rural. Aí houve, infelizmente, esse grande problema da parte de formação de comunidades hoje, que a gente fala que é as favelas do Rio de Janeiro, lá em São Paulo, uma série de problemas hoje, que é praticamente quase que a gente pode afirmar incontornável a situação hoje das comunidades do Rio de Janeiro, principalmente do que diz respeito a algumas políticas não efetuadas e que causou o problema da violência. Aquilo foi dominado por alguns
algumas milícias, alguns traficantes, e aquilo hoje, para se botar a ordem ali, está praticamente hoje uma tarefa dificílima que o governo do Estado, o próprio governo federal, botou lá as Forças Armadas agora na maré, para ver se consegue colocar aquela comunidade com cidadania, com parte de serviço público, porque as escolas podem funcionar, onde vai melhorar a parte de saneamento básico, distribuição de água. E aquilo ali a gente tem observado, por exemplo, é a política. Precisamos da política, a política interfere na nossa vida. A gente tem observado que teve um presidente da República, Getúlio Vargas, ele fez o quê? Fez a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Foi um marco nessa história brasileira. Tivemos Juscelino Kubitschek, ele foi lá, fez Brasília. Brasília hoje é uma referência quase que no mundo, uma cidade toda projetada, levando uma descentralização do poder para dentro do Centro-Oeste. Hoje o Centro-Oeste é uma realidade, tanto na parte de agricultura com Tocantins e o Cerrado ali, que também fez o Brasil dar essa evoluída. A indústria automobilística, uma atitude de Juscelino Kubitschek que implantou aqui a indústria automobilística. Hoje a gente vê o Brasil um dos que mais produz automóvel no mundo. Então tudo isso é política pública, é uma política coordenada e que vai realmente dar um resultado que pode a população hoje usufruir de uma série de coisas. Na educação, a gente observa, por exemplo, que foi a grande invento dos últimos anos é o computador. O computador hoje, o que ele faz, os computadores estão sendo aperfeiçoados. Hoje, o telefone celular, ele já é um microcomputador, alguns já trazem todos os tipos de recurso possível, ele trabalha praticamente como um computador. São políticas, hoje o mundo está globalizado, o invento pode ser na China, pode ser nos Estados Unidos, no Japão. A indústria hoje, através da sua tecnologia, ela transfere tecnologia. A gente vê dentro das Forças Armadas, na própria agricultura. Agora na AgriShow em Ribeirão Preto, mostrou uma máquina lá que não precisa de mais nada. A máquina colhe 256 toneladas por hora e trabalha praticamente sozinha. Uma máquina toda computadorizada, toda programada, ela faz aquilo praticamente tudo sozinho. É o grande invento que nós tivemos os computadores. Hoje as escolas de Piraí estão trabalhando com computador por aluno. Então o que a gente tem observado é que a política, feita de maneira correta, ela traz resultado. A Constituição de 88 veio aí trazer uma série de direitos trabalhistas, tanto para o trabalhador rural. Tivemos agora recentemente a lei da empregada doméstica, que é para poder disciplinar aquela funcionária que trabalha nas casas das pessoas que têm o recurso, que podem estar pagando os seus direitos trabalhistas. A gente observa, por exemplo, nossos trabalhadores, de um modo geral, do salário mínimo, que tanto foi falado aí, que antigamente falava-se em $100, ele hoje chega um pouquinho mais de $300. Então, tudo isso é política feita de maneira correta. A gente viu o SUS, esse programa, se for colocado um recurso a mais, trabalhar bem com as instituições, é o melhor programa de saúde do mundo, porque plano de saúde, poucas pessoas suportam pagar um plano de saúde. Hoje, qualquer plano de saúde familiar está perto de R$1.000. Então, o que acontece? O SUS é um programa maravilhoso. Infelizmente, existem as fraudes que hoje, infelizmente, essa corrupção que entranha nas repartições públicas e em alguns políticos, entristece a gente, a parte da ética, a parte da dignidade, da transparência. A gente está vendo até hoje aqui um projeto de lei para trazer um auxílio a mais, para auxiliar na fiscalização do dinheiro público, no investimento do dinheiro. Então a gente precisa da transparência para que traga realmente mais recursos que podem trazer o retorno dos nossos impostos que nós pagamos. Pagamos hoje uma das maiores taxas tributárias do mundo. Então, o que a gente tem que ver? A retribuição desse dinheiro investido de maneira correta. Vemos uma série hoje, projetos políticos e que hoje tem atendido uma gama muito grande de pessoas. Existe uma situação brasileira que a gente chama da desigualdade social. O Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo em termos de distribuição de renda. Eles colocam, qualquer pessoa aí, coloca assim, vive-se abaixo da linha da pobreza. É feito um cálculo, aquela pessoa vive com menos de R$100 por mês uma família. Aí é dado o Bolsa Família, que foi instituído aí hoje, um número gigantesco, em torno de 56 milhões de pessoas, 56 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família no Brasil. Um minuto, vereador. É um número gigantesco aí que a gente vê que
dói o coração da gente a gente fazer uma afirmação de que ainda temos, abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria, um número tão grande de pessoas. Então, a nossa homenageada hoje, que contribuiu muito, até para formar um cidadão, que eu tenho uma das maiores pessoas que eu conheci na minha vida, que é o Chiquinho Perota. Ajudou na formação do caráter daquele cidadão, uma pessoa que ajudou por demais esse município, ajudou também o município de Volta Redonda, que é a empresa que ele trabalhou durante 40 anos, é estabelecida no município de Volta Redonda. Então é orgulho para a gente saber que a senhora contribuiu demais naquele distrito de Arrozal, com aquela população, sei que ajudou a formar o caráter de uma série de pessoas importantes também. Então, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos melhores dias da minha vida, ver a senhora com essa idade. Eu gostaria de pedir a Deus que eu chegue até lá com toda essa vivacidade que a senhora tem. Eu saio daqui hoje muito feliz, muito agradecido a Deus por estar participando de um momento tão importante desse. Obrigado. Muito obrigada ao senhor também. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Não dá para deixar de falar, embora os colegas já falaram muito, mas tenho que dar minha contribuição. Parabenizar o senhor Darley por essa atitude nobre, oferecendo moção de aplauso para a dona Edelbranda. Nós temos que parar para pensar, às vezes, na Segunda Guerra o Japão foi quase acabado e governantes sérios investiram na educação daquele país. Hoje é uma das maiores potências do mundo. Isso não acontece no nosso país. Aqui o que acontece são falcatruas cada vez pior. E se nós não tivéssemos pessoas iguais à dona Edelbranda, embora eu não a conhecia, mas estou tendo o maior orgulho de conhecê-la, nós seríamos totalmente perdidos. Então são pessoas iguais à senhora que engrandecem o nosso país, que nos ajuda. Então nós temos que agradecer muito a senhora, muito mesmo. A senhora me deixa emocionado. São pessoas iguais às senhoras que fazem a diferença. E deveria ser propagada sim, cada vez mais, para ver se dá exemplo para outras pessoas, tentar trazer um pouco de coisas boas para nós. Muito obrigado pela senhora. Hoje nós fomos fazer uma visita no hospital Flávio Leal, por causa de um ofício que nós mandamos para o hospital e depois um requerimento, perdão, para o hospital diretamente, e mandamos via prefeitura, executivo, não tivemos respostas e fomos lá fazer uma visita. Nem todos os vereadores puderam ir, tinham uns compromissos. E nós chegando, eu não sei quem ficou mais surpreso, se fomos nós ou os funcionários do hospital. Que da parte administrativa, as 3 pessoas que estão na ponta não estavam nenhuma das 3 lá. Foram as 3, saíram para fazer curso. E nós sentimos que ficaram todos embaralhados com a nossa presença, que fomos somente fazer uma visita, que é uma obrigação nossa, e lá chamaram o diretor do Conselho Administrativo, que é o senhor Carlos Alberto Freitas, que nos recebeu, e de início disse para a gente que nós não tínhamos direito de fiscalizar, a não ser que o Executivo nos permitisse. Questionamos, mas não teimamos, não dissemos que ele estava errado, porque nós não conhecemos muito de lei, então temos que procurar primeiro certificar para depois falar. O presidente imediatamente ligou para os procuradores que o fez e constatou que nós tínhamos direito e dever de fiscalizar, sim, qualquer instituição que receba dinheiro da prefeitura. Aí então deixaram nós visitarmos o hospital, que a estrutura está de parabéns, uma estrutura maravilhosa, os funcionários nos atenderam bem, muito limpo o hospital, só que na parte administrativa deixou a desejar. Não tivemos ninguém para nos explicar. O requerimento que nós mandamos lá foi exatamente para questionando os números de cargo que tem e salários.
E depois de muita conversa, foram passados para a gente que seria fácil, isso aí é imediato, está tudo no computador, é só bater lá que sai em 5 minutos. E temos 60 dias esperando essa resposta e não tivemos. Nós estamos fazendo um ano hoje de webcam TV. Foi uma reivindicação, acho que de todos os vereadores aqui, para mostrar transparência, para mostrar o nosso trabalho, que mesmo quando a gente erra, a gente não quer esconder. A gente tem que tentar acertar quando a gente erra. Então a gente fez isso há um ano atrás. Agora, por que, se não deve nada, se não tem nada de errado, por que não tem uma transparência? Por que então não nos atender? Nós fomos somente verificar, nós não fomos lá fazer nada demais, vamos cumprir com a nossa obrigação. Então, eu espero que depois dessa visita nós vamos ter a nossa resposta. Inclusive o vice-prefeito apareceu lá e nos prometeu que em 2 dias no máximo nós teremos a resposta oficial e vamos torcer para que esteja tudo certo. Vamos torcer para que essa demora, que essa nem sei qual palavra que eu vou usar, mas parece que estão querendo esconder algo, parece que não sei lá, porque se é um troço transparente, se está tudo bacana, por que não mandar para a gente? Então a burocracia atrapalha muito. Nós poderíamos estar fazendo outras coisas. Hoje tivemos que passar o dia todo no hospital. Então é só para registrar para as pessoas que pensam e que falam, só porque elas não fazem nada na vida, acham que nós não trabalhamos. Nós trabalhamos sim, estamos ativos e vamos continuar trabalhando. E eu tenho certeza que todos nós torcemos para que esteja tudo direito no hospital. Afinal de contas, é uma casa importantíssima para nós. É onde nós vamos quando estamos passando mal, é onde toda a população vai. Gostaríamos que não precisasse ninguém lá. Isso significaria que não tem ninguém doente. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Então, nós temos que zelar para o que é nosso. Hoje, a prefeitura repassa para o hospital quase R$1 milhão por mês. Então nós temos todo o direito de saber tudo o que acontece lá dentro. Fiquei sabendo por funcionários, depois que nós recebermos essa resposta, nós temos que investigar isso aí. Não vou citar nomes, porque eu acho que não deve, no momento, mas se for comprovado, farei aqui, não tenho problema nenhum quanto a isso, que uma das chefes que recebe mais de R$5 mil por mês, chega lá às 8 e às 9 horas já não está lá mais. E ainda tem um outro emprego no Rio que usa carro da prefeitura para ir lá assinar os pontos. Então, se isso acontece, talvez por isso que não estão querendo mandar para a gente a resposta. Eu vou torcer para que eu esteja errado. Eu vou torcer para que essas pessoas, funcionários do hospital, sem a gente perguntar nada, estava eu, meu companheiro Osimiro, não vou citar o nome da pessoa, de maneira alguma, que falou. Não foi só uma, foram mais de uma pessoa que falou isso. Quer dizer, vamos torcer para que essas pessoas tenham inventado isso. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente. Obrigado. Boa noite a todos. Aproveitar a oportunidade também para parabenizar meu amigo Darley pela bela moção, para a dona Hildebranda. A gente consegue perceber, né, pelos fios de cabelo da dona Hildebranda ali a missão cumprida, né? Assim, o olhar sereno, uma pessoa que eu estou conhecendo hoje através dessa moção que foi conferida através do Darley, mas eu também me sinto muito feliz, porque é difícil cumprir a missão. A senhora que cumpriu tão bem sabe o quão difícil é. E vou também aqui deixar os parabéns, né,
assim, de uma forma bem simples, mas muito objetiva para as acompanhantes da senhora, que é a sua neta Giuliane e sua cuidadora Ângela. Vocês estão de parabéns. Acompanhar uma figura tão ilustre faz muito bem para cada um de nós, e que a senhora nos dê aí a alegria de, pelo menos, ter, né, a sua presença. Sei que é difícil, né, dona Deobranda, assim, até pela localidade, mas a sua imagem e com a história construída através de toda a sua vida, a senhora possa nos dar a honra de ter sua presença mais vezes aqui, tá bom? Boa noite, muito obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 11/2014 do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação únicas o requerimento 47/2014 do vereador Charles Torres Dias, a SEDAI, solicitando fazer uma análise de toda a água que abastece o bairro Querosene, em Santanese. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Charles. Bem, senhores, dando prosseguimento aqui ao expediente, eu queria só lembrar, comentar aqui, muito bem falou o vereador Alzimiro, quando explanou aqui as suas ideias e opiniões quanto à educação no Brasil. Eu também sou favorável à educação por período integral. Eu acho que isso traz muitos benefícios ao aluno, às crianças, ao jovem. Haja vista até, infelizmente, o quadro que nós temos hoje no país, onde muitos jovens que ainda estão fora das escolas, e mesmo alguns que estão, né, o seu envolvimento com drogas, jovens que vão armados com revólveres, com facas para as escolas, quando de fato o objetivo não é esse. O objetivo ali é educar, é instruir, é preparar o jovem para o futuro. Então eu sou totalmente a favor. Essa casa fez aqui uma indicação, né, presidente, já no mandato passado, e repetimos essa indicação, onde nós solicitamos ao Executivo que a nossa creche, no futuro próximo, as nossas creches, tão logo se conclua a obra de Arrozal, que também foi uma conquista dessa casa, nós solicitamos ao prefeito Tutuca, e à época ele se empenhou e conseguiu viabilizar esse projeto, que era a implantação de uma creche em Arrozal. Infelizmente, por problemas e questões contratuais, a empresa que foi contratada, a empresa responsável pela obra, não consegue concluí-la. Mas é uma obra de grande importância para Arrozal. Poder abrigar essas crianças, dar, né, a atenção, o carinho, já começar a preparar, né, a base, o alicerce para essas crianças no futuro poderem estar ingressando no mercado de trabalho. Então é uma preocupação nossa. A educação é sim uma preocupação, uma prioridade nossa. Nós gostaríamos muito que no futuro próximo nós recebêssemos aqui a informação, a mensagem do prefeito, onde ele informaria que estaria sim adotando esse critério, passando então as nossas creches a funcionar no período integral que eu digo ao longo dos 12 meses do ano, para que não houvesse a interrupção de férias. Sabemos que isso traz custos, isso mexe com o bolso, com os cofres do município, mas existem recursos de ordem federal da União que possibilitam o funcionamento dessas creches durante os 12 meses. Então, é uma questão de adequação, de estudo, de vontade política para viabilizar e atender a solicitação que essa casa tem feito. A questão do hospital também, comentado aqui, eu tenho uma informação de que o valor que era pendente para a conclusão da obra já foi depositado há cerca de 2 ou 3 meses, não tenho data precisa. Ainda à época, o governador Sérgio Cabral
liberou os recursos necessários, cerca de 18 milhões de reais, para a conclusão da obra. A questão é uma questão, pelo que me foi passado, vou colocar novamente, não estou afirmando, estou aqui comentando, de que o prefeito Neto, o prefeito de Volta Redonda, teve um desentendimento com a empresa responsável pela construção da obra e a paralisou. Então existe um impasse, algo a ser definido, decidido, resolvido entre as partes, uma vez que é um conjunto de municípios que fazem parte do processo, mas o gestor da obra, o responsável pelo pagamento, é a Prefeitura de Volta Redonda. Então, algumas pessoas têm me perguntado isso, eu fui buscar algumas informações, a pessoa que me informou é uma pessoa extremamente séria e com envolvimento direto no governo do Estado, então, com cargo de responsabilidade, sabe o que está falando. De qualquer forma, não me autorizou citar seu nome, não o farei. Eu queria comentar, senhores colegas, a respeito do projeto de lei que nós estamos apresentando hoje aqui nessa casa e deixar aqui uma informação quanto ao objetivo do mesmo. Sabemos que especulações surgem à medida que a história, que o fato, né, que o projeto será divulgado, especulações vão surgir e comentários maldosos, maliciosos, né, por parte de alguns. Então, vou me antecipar para roubar dos fofoqueiros de plantão e os mal-intencionados a chance deles fazerem a sua fofoca, criar o seu desagravo. Eu vou me antecipar e roubar deles essa cena. Nosso objetivo com o projeto de lei de número 12/2014, que institui a obrigatoriedade da Câmara Municipal de Vereadores, através de suas comissões permanentes, de controlar e fiscalizar todas as licitações tipo carta convite, tomada de preço, concorrência e RDC, promovidos pelo Poder Executivo Municipal. Nós sabemos da importância de fiscalizar, de tratar a coisa pública, o dinheiro público, com responsabilidade. Sabemos das dificuldades em se aplicar essas vontades, necessidades. São muitas as questões que envolvem a aplicação desses recursos, toda a tramitação processual, toda a parte burocrática, né, desde que você levanta o ponto de interesse e que a sociedade solicita, que a secretaria competente faz o levantamento, até chegar ao executivo para que ele possa deliberar, entender que aquela obra é necessária e viabilizar os recursos para a contratação, é um processo muito moroso, muito delicado e complicado. Comentou aqui o vereador Alzimiro sobre a contratação emergencial. Em algumas situações, isso é muito natural, isso acontece, mas são situações realmente emergenciais, principalmente quando há situações de calamidade pública, né? Mas, fora isso, o processo tem que ser seguido conforme determina a lei. E há uma burocracia muito grande, como todos sabemos. A nossa proposta, o nosso objetivo aqui, senhores vereadores, senhor presidente, é a de nós tentarmos, buscarmos, em forma de parceria, ajudar o Executivo nesse processo. Ajudá-lo na elaboração, na fiscalização, na conclusão desse processo. A minha justificativa traz isso, no meu entendimento, com clareza. E eu gostaria de ler, apesar do nobre colega vereador já ter lido, Ladeira já ter lido, eu o farei novamente. Visando os princípios básicos da administração pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37, caput da Constituição Federal, o presente projeto é de extrema importância. Dessa maneira, daremos mais transparência com a coisa pública. É preciso que nós, vereadores, na função de representar o Poder Legislativo, possamos requerer as informações de todo o processo licitatório. Nossa cobrança é grande e não podemos continuar submetidos à falta de comunicação e informação entre o Executivo e o Legislativo. Esse projeto vem assegurar ainda mais transparência. Desta forma, poderemos fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos municipais, uma vez que, como legisladores,
ficaremos ainda mais à vontade para avaliarmos cada etapa do procedimento e, de alguma forma, acompanhar se a legislação está sendo cumprida. Com toda certeza, o maior beneficiado com este tipo de projeto será o cidadão, que, através da somatória de esforços entre executivo e legislativo, poderá contar com obras e serviços públicos de maior qualidade e economicidade. Tem ainda como objetivo essa lei caminhar junto aos anseios da população. Essa lei é uma resposta ao grito das ruas que clama por maior transparência e responsabilidade com a coisa pública. Queremos agir com rigor, mas mantendo a harmonia entre os poderes em benefício aos cidadãos em geral. Com essa lei, o Legislativo terá mais subsídios para exercer sua principal função, que é a fiscalizadora. O Executivo ganhará um grande parceiro, um auxiliar no acompanhamento não só dos serviços, mas também das contratações. Com a maior e absoluta certeza, posso afirmar, o grande beneficiado com essa lei será o cidadão, que através da interação e maior aproximação entre o Executivo e Legislativo, poderá contar com obras e serviços públicos de maior qualidade. Então, senhores, como aqui justificado, nosso objetivo é nos aproximar mais do Legislativo, é poder participar um pouco mais desse processo. Nós somos parte, nós somos base de um governo. Fomos eleitos juntos. E não vejo por que não dar a nossa humilde, ainda que seja, contribuição para o sucesso desses processos, das contratações que são feitas pelo nosso Executivo. Ainda hoje, pelo Facebook, recebi lá uma matéria, várias recebo durante o dia, e uma delas me chamou a atenção, que foi o anúncio de uma obra em Rosa Machado, para ampliação do fornecimento de água potável para os cidadãos que ali residem. Os senhores tinham conhecimento dessa obra? Alguns dos senhores sabiam dessa obra? Foi indicação minha, vereador. Parabéns, o senhor foi atendido. O senhor sabia que a obra já se iniciou? Sabia, porque eu estou trabalhando lá e vi, mas não fui comunicado, não. Parabéns mais uma vez, vereador, o senhor é um privilegiado. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou tratando. Eu parabenizei o governo pela ação, até porque realmente era uma necessidade, é uma necessidade do bairro, assim como a necessidade existe também de se fazer o saneamento no bairro. Há algumas ruas, é uma situação certa, até degradante, tem esgoto a céu aberto. Então, eu respondi, né, que parabenizei e disse que bom seria mesmo se nós pudéssemos receber essas informações de uma forma antecipada. Nós não ficamos sabendo da licitação e sequer soubemos do início das obras. Ficamos nós à mercê, né, de um Facebook para recebermos as informações. Tenho questionado isso, eu tenho sido crítico aqui em algumas situações, eu tenho total independência e liberdade para me comportar e me portar como faço. Nós elegemos, repito, o governo que aí está. Eu sou eleitor, fui eleitor do prefeito Luiz Antônio. Eu só acho que essa falta de comunicação e de interação tem feito com que a nossa relação se estremeça. Eu não posso ficar, numa expressão chula popular, vendido o tempo todo. Eu não sei o que acontece. Não é por falta de perguntar, de querer saber, de me informar. Sempre que me convidam para as reuniões, eu procuro participar, para os eventos, eu estou junto. Não nos passe. Eu não quero aqui criticar a todos. Eu destaquei aqui o trabalho do secretário Barizon, destaquei aqui o trabalho do secretário Osnir, destaquei aqui o trabalho do secretário Marcelo. Estão trabalhando com afinco, com empenho, com seriedade, com responsabilidade, com vontade. E eles estão fazendo a parte deles, estão empenhados. Eu elogio, eu parabenizo. Mas isso não significa que eu tenha que bater palma e achar graça, né, do que está errado, porque está errado. Nós precisamos melhorar a relação, se é que nós vamos construir juntos.
Nós precisamos melhorar a relação. Mais uma vez, fica aqui o recado. Um dia vão me ouvir. Um dia vão me ouvir. Ainda que demore um pouco, um dia vão me ouvir. Então, amigos, eu conto com a colaboração, com o apoio dos senhores, para que nós possamos aprovar esse processo, esse projeto de lei, encaminhar para o Executivo, para que o mesmo sancione, demonstrando assim total integração com essa casa, total transparência para com o seu governo, demonstrando o quanto nós somos realmente parceiros e fazemos parte da base desse governo. Tenho certeza que nós poderemos contribuir e muito, cada um de nós, presidente, membro ou vice-presidente das comissões que aqui representamos e temos nessa casa, tem condições, terá condição de fazer um trabalho conjunto, em parceria com o Executivo, para que nós não só ajudar na elaboração, não só ajudar no processo de contratação, mas também de execução. E mais ainda, para que nós possamos saber o que efetivamente está acontecendo no nosso município. Muito obrigado, senhores. Era isso. Conto com os senhores, hein? Com a palavra o vereador Darley. Desculpa, vereador Ladeira. Boa noite, senhor presidente. Só para colaborar com as palavras do vereador Charles, eu fiz uma indicação, vocês estão cansados de ouvir sobre o Caiçara, que eu comento muito sobre o Caiçara, eu fiz uma indicação sobre a limpeza do açude. E essa limpeza, graças a Deus, começou a ser feita. Uma indicação minha, começou a ser feita, mas infelizmente não era do meu conhecimento que o açude tinha começado a ser limpo. O açude começou a ser limpo por servidores do município. Eu só fiquei sabendo depois que eu entrei no bar do José Augusto, onde um cidadão veio me parabenizar pela limpeza do açude. Começaram a limpar o açude, parabéns. Só que aquele lixo que está na rua, você manda tirar. Aí eu fui dar uma volta no açude. Realmente, o açude começou a ser limpo. E do açude, quando eu vi já 250 metros de açude limpo, que seria tirar aquelas matas, ao qual então a antiga secretária dizia que não podia tirar porque era comida de peixe, e hoje está sendo retirada, e eu fui e liguei para o secretário, elogiando ele pela limpeza do açude. Elogiando, não cobrando, que eu não estava ciente. Mas dá-se a entender que os secretários, eles não querem participar sobre o início da educação, de iniciação de uma de nossas indicações. Eles não querem participar. Talvez eles não queiram que nós estivéssemos presentes no momento da execução. Não sei se é para não dar nome ao vereador, ou não sei se é para que o vereador se sinta engrandecido, que não é o intuito, mas eu acredito que é por aí, porque obras estão acontecendo, indicações estão acontecendo, e não está chegando ao nosso conhecimento. Era isso que eu queria deixar registrado, senhor presidente. Mas, de qualquer forma, eu fico feliz que começaram a limpar o açude. Com a palavra o vereador Eco Estacado. Presidente e demais vereadores, tenho certeza que meu comportamento também em relação ao governo que ajudei a eleger é um comportamento decente, um comportamento de alguém que busca, né, ajudar a cidade. Eu vejo cada vereador da sua forma, lógico que cada pessoa vai ter um olhar diferente sobre a mesma coisa. Mas eu vou falar em particularmente como vejo o meu comportamento em relação ao governo. É como um filho que você concebe e por mais que você, né, tenha que corrigi-lo, por mais que você tenha que chamar a atenção dele, você nunca o desampara, você não abandona a causa. Nós fomos eleitos para poder ajudar a comunidade, ajudar a população naquilo que nos cabe, que é através do legislativo. E uma coisa pouco comum, né, que nós não temos como mensurar,
são as ações alheias, porque eu posso construir um trem lindo e maravilhoso, confortável, com o motor mais moderno possível. Mas se eu não sei construir o trilho, se eu dependo de alguém que vá construir esse trilho, infelizmente vai ser só um trem muito bonito, com motor bacana, mas que não vai para lugar nenhum. Eu nunca vi um trem andar sem ter trilhos. Então fica, né, a minha insatisfação em relação a alguns fatos. Eu me perguntei muito aqui, nos momentos que me antecederam, se eu devia ou não tocar no assunto. Mas de uma forma bem simples eu vou colocar para os senhores. Não é novidade, né, e também não está fora do que permite a lei orgânica do município. O município, sim, ele deve amparar os munícipes, né, deve amparar os microempreendedores, enfim, tem que fazer por todos que contribuem com a cidade. Eu tive uma conversa extensa e muito longa hoje com o prefeito, e em relação a muitos assuntos. E coloquei para ele que uma pessoa que mora no bairro da Caiçara, né, me pediu 2 caminhões de terra há mais de um ano para poder, atrás da sua casa, onde tem um acúmulo de água, ela tem o cimento, ela tem areia, ela tem pedra, tem tudo, mas ela precisa de 2 caminhões de terra. E você esperar mais de um ano por 2 caminhões de terra é uma coisa assim que te tira totalmente a noção do que você realmente está fazendo, né, numa Câmara Municipal, porque isso é atribuição do vereador. Como legislador, o vereador ele pode fazer esse tipo de indicação? Com certeza não, mas humanamente, como ser humano, você saber que tem um secretário que é responsável por essa parte e tira-se terra de diversos lugares, de um lugar você coloca em outro, enfim, como munícipe e como contribuinte, é uma forma de respeito, né, atendê-lo nessa dificuldade. E infelizmente eu tive, né, o dissabor de ter que tratar de diversos assuntos, porque essa foi tipo uma gotinha d'água que transbordou o copo que seria servido. Então, eu não vou deixar de apoiar o governo em função disso, deixar de votar em tudo que for bom para o município, mas na minha conversa com o prefeito foi muito franco, direto, e como diz a gíria da juventude, o papo foi reto. Tem coisas que não dá para esperar, e as que não puderem ser aguardadas, com certeza eu não vou mais carregar a velhinha para o outro lado da ponte. Por que estou falando da velhinha? Vou contar um caso para os senhores. Existia um mestre e seu discípulo, onde eles caminhavam juntos sempre, e o mestre sempre dizia para o seu discípulo que ele não devia tocar, né, em alguns objetos e em algumas pessoas. E o discípulo falou: ora, por que o mestre está dizendo isso para mim? Não, não pode e ponto. Mas nunca explicava o porquê. E teve um dia que eles antes de atravessar a ponte, tinha uma senhora. E ele perguntou: mestre, posso ajudá-la? Aí o mestre não respondeu, falou: os ensinamentos já foram passados ao Senhor. E o discípulo então se calou e não atravessou a velhinha. O segundo discípulo não seguiu as ordens do mestre, porque haviam 2, um que sempre acompanhava o mestre e o outro que ele acatava alguns ensinamentos. E quando o discípulo que não se propôs a atravessar a velhinha ao outro lado do rio, né, viu aquela situação, ele falou com espanto: por que você fez isso? Nós fomos ensinados a não tocar em alguns objetos, em algumas pessoas. Dentre essas pessoas estava incluída essa senhora. E o discípulo
né, que em específico essa ordem não acatou, disse para ele, para eu não cometer o erro que o senhor está cometendo agora, que é de carregar a velhinha por sua vida inteira, porque que mal haveria em ajudar uma senhora que não conseguiria atravessar sozinha. Então, às vezes, é preciso deixar a velhinha do outro lado da rua e olhar para aquilo que realmente é importante. E, tendo em vista a questão da cidade, dos munícipes, das pessoas que nos cercam, infelizmente, tem algumas velhinhas que, se nós carregarmos, nós vamos afundar o nosso mandato. E eu não vou carregar as velhinhas por todo o mandato. E, diante dessa colocação, os senhores podem ter certeza que meu comportamento ficou lá atrás com essas velhinhas. Não vou levá-las adiante. Boa noite. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Quero falar de uma das indicações que eu fiz. Uma delas para a pavimentação da rua Vista Alegre, no bairro da Ponte Laranjeira. Uma rua que já passou da hora de ser pavimentada. Hoje o mato fecha e mal dá para passar um carro por vez. E também fiz outra para que o executivo revê algumas concessões que já há algum tempo foi dada para algumas pessoas no município de Piraí. Eu conheço várias, posso indicar algumas que são relocadas. Uma concessão é nada mais nada menos para você desfrutar daquele objeto que foi concedido no momento, jamais para fazer comércio. Só na Praça de Rosal tem duas quiosque, ou barraca, ou bar, o nome não importa, que eram alugadas. Uma permanece alugada, a outra eu aconselhei a pessoa que está trabalhando no momento lá parar de pagar o aluguel. E ela fez, e pelo menos está dando certo. A pessoa não está indo lá cobrar, porque não tem direito de cobrar. Então existem várias concessões no município dessa forma. Então há uma necessidade muito grande de se rever em total essas concessões no município. Não quero ser uma pessoa antipatizada, que as pessoas pensam que eu estou querendo contra as pessoas que precisam trabalhar. Pelo contrário, eu sou favorável, eu acho que todos nós temos direito de trabalhar, só que também dar uma concessão para a pessoa desfrutar, viver daquilo ali é uma coisa. Agora dar um ponto para ela alugar uma coisa que não é dela, além de tudo, ainda é crime isso. Então eu gostaria muito. Dizer que o Junão tem sorte, infelizmente, sou Ladeira. O senhor não teve essa sorte toda de ser comunicado, mas eu também já tive indicações aí feitas que... Vereador, deixa eu quebrar aqui o protocolo. Eu não fui comunicado, não. Eu falei que eu vi a obra. Não, perdão. E foi uma obra da SEDAI, né? Perdão. A prefeitura só entrou com a parte de abertura das canaletas, mas foi uma obra da SEDAI. Perdão, vereador. Eu vou tentar corrigir. O senhor teve a sorte de ver a sua obra executada e da sua obra ser executada, estar sendo executada. Parabéns para o senhor. Eu já tive, acho que que me lembro, uma indicação minha que foi feita, também não fui comunicado. Assim como não sou comunicado alguns pedidos que eu faço, nem que vão ser feitos, nem que serão feitos, nem que não vão ser feitos, né? Então, a comunicação, o Charles bate isso aí todo dia, e com razão. Eu sou Ladeira, infelizmente, o senhor mora no bairro e eu sou o último a saber. Eu fiquei sabendo num bar, tá? Num bar que eu fiquei sabendo, vieram me parabenizar. Eu mesmo não sabia. Não deixe desse bar mais. Você sabe que é sua fonte de formação, não deixe esse bar de lado. Cuidado com as suas velhinhas. Terceira idade, é crime.
Eu entendi a vossa mensagem. Infelizmente, existem alguns momentos que a gente tem que deixar a velhinha do outro lado do rio mesmo. Eu entendi a sua mensagem. Muito obrigado. Presidente, rapidinho, eu seria o primeiro a saber. Eu fui informado que eu seria o primeiro a saber e estaria junto para fazer o projeto onde começaríamos a limpar o lago. Eu fui o último a saber. Ou melhor, soube por pessoas que estavam no bar. Eu queria parabenizar aqui o vereador Charles pelo excelente projeto apresentado a essa casa. E eu não tenho dúvida, vereador, que esse projeto vai ser aprovado por unanimidade pela casa, que é um projeto muito importante, não só para a casa, mas para todo o município, para o próprio executivo, pela transparência que sempre pedimos aqui, né? Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 12 de maio do corrente ano, à hora regimental.